Mas vamos à palavra do Senhor, que está lá no livro de Jeremias, capítulo 18. Jeremias, capítulo 18. Livro de Jeremias, capítulo 18. Às vezes nós achamos que Deus, Ele fala de uma forma que uns entendem e outros não entendem. Deus fala numa simplicidade tão grande, para que todos possam ouvir e entender. Porque se Ele falasse de uma forma diferente, ou de uma forma mais só para os intelectuais, então muita gente não ia entender a palavra. Muitas pessoas não iam entender o propósito de Deus, não iam conhecer a mensagem. Por isso que Deus fala de uma forma que todos entendam. Que eu possa entender, que você possa entender, que a criança pode entender, que a pessoa que não lê possa ouvir e entender, a pessoa que sabe demais também, que ele possa entender. E por isso que às vezes as pessoas que sabem demais, Deus fala de uma forma tão simples para que ele possa pensar, opa, por que eu estou avançando de uma forma que não preciso? Deus fala de uma forma tão diferente que eu entendo. Então Deus fala para todos nós nessa noite, igualmente, porque Deus fala aqui, através do livro de Jeremias, ele cita o barro, o oleiro. Assim como nós fomos, o ser humano, Deus pegou o barro, soprou no barro e deu a vida. Olha a simplicidade. Enquanto isso nós achamos que somos alguma coisa, né? Às vezes achamos que somos demais, somos importantes demais para não ouvir a Deus, não entender a Deus, não obedecer a Deus. Mas olha só a forma que Deus trabalha com o ser humano. Deus pegou o barro e soprou e fez dele um ser humano, uma alma vivente. Deu a ele vida. E aqui o livro de Jeremias, nós também vamos entender aqui como Deus falou com Jeremias. Vamos lá na palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos fazer. Vou repetir esse versículo. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Meus irmãos, eu creio que aqui tem gente que sabe, conhece como se fazia os vasos antigos, né? Hoje a tecnologia, hoje já tem fábrica grande, fábricas enormes de vasos bonitos, né, coloridos. Mas na antiguidade se fazia tudo manualmente. Pegava o barro lá no brejão lá, trazia, às vezes amassava ele com o animal, às vezes com os pés, com as mãos, até chegar ao ponto de estar na roda, essa roda que a palavra diz aqui. Ali a pessoa pegava aquela roda, colocava o barro e com os pés ele fazia um movimento que rodava-se aquele eixo e ele ia trabalhando aquele barro com as mãos. E fazia ali o vaso bonito, né? Rústico, artesanal. E veja bem o trabalho. Hoje não. Se a pessoa quiser bater o barro lá na bitoneira, para sair mais rápido, ele faz isso. Tem tecnologia para isso. Só que antes não era assim. E aqui o Senhor falou a Jeremias. O Senhor pediu para ele
descer à casa do oleiro, que Deus ia falar para ele, ia dar um exemplo para ele, como ele ia trabalhar com o povo, como o poder de Deus, como que Deus estava demonstrando o seu poder, através daquele barro, através daquele vaso. Então veja bem como que Deus trabalha. Mas Deus mandou que Jeremias descesse à casa do oleiro para ele ver e como que Deus trabalha na perfeição da vida, né? Ele diz aqui, só vou repetir para que a gente possa entender melhor. E descia à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem a seus olhos fazer. Então ali, quando, eu imagino que Jeremias deparou-se com o oleiro trabalhando sobre aquele vaso, e no fazer aquele vaso sempre acontece, isso eu já vi fazer, por isso estou falando. Então geralmente não dá tão certo, às vezes tem uma pedrinha, aí o vaso ali desmancha, aí o goleiro tem que modelar tudo de novo. Só que aqui ele diz que aquele vaso que quebrou, que desmantelou-se, ele fez um outro vaso, a criatividade dele, a inteligência dele, Deus falando dessa forma, a inteligência daquele homem, ele fez um outro vaso novo. Com aquele barro desmantelado ali, ele já foi moldando, transformando e fez um outro vaso. O que Deus está falando para Jeremias? Que assim somos nós. Deus demonstrou para Jeremias que Deus é capaz disso, que nós como vaso de Deus, como Deus tem feito nós como vaso, que às vezes nós estamos ali num trabalho de perfeição, mas ao longo da nossa vida a gente dá uma desmantelada, dá uma atrapalhada, mas que Deus pode transformar em um vaso perfeito. A capacidade de Deus transformar esse vaso em um outro vaso perfeito. E nós às vezes, como seres humanos, nós já usamos a nossa mente sobre as pessoas de que ele não tem jeito, de que ele não tem mais cura, que ele lá não pode abandonar, para com ele, deixa ele para lá, ela para lá, não tente mais com ele. Mas Deus está falando aqui através de Jeremias, para nós nessa noite, que tem jeito. Porque nós estamos na mão do melhor oleiro, que é Deus. Ele faz de nós o que Ele quiser. Se nós estamos atrapalhando, se nós estamos desmantelando, mas Deus é capaz de nos moldar de novo. Fazer de nós um vaso novo. O vaso ele tem várias utilidades. Várias utilidades. Ele faz a sua ornamentação. Ali atrás tem um vaso. Até eu vou usar ele aqui agora. Se aquele vaso estivesse lá no canto, sem nada, era apenas um vaso. Mas ele foi usado para fazer um arranjo ali. Ele tem uma utilidade, ele está bonito. Ele tem uma ocupação, ele está bonito. Mas se pegar aquele vaso e colocar aqui atrás, a despensa ali atrás, no meio dos materiais ali, e não usar ele, vai ficar ali simplesmente um vaso abandonado. Outro detalhe também, vasos. Às vezes o vaso está lá no canto, e você só pega o lixo e olha nele. Olha no vaso. Não quer levar lá fora, no lixeiro, pega, vou jogar no vaso. Não é isso? Muitas vezes faz disso, do vaso. Ele está ali para ser o melhor, para ornamentar, mas a gente pegamos o lixo e olha nele. Usa ele como lixeiro. Mas Deus quer falar conosco hoje de uma forma diferente. Como nós, nas mãos do Senhor, Deus quer transformar a nossa vida em um vaso útil. Em um vaso lindo e maravilhoso. Então eu quero dizer para você nessa noite, você é muito especial para Deus. E Deus quer fazer de você um vaso novo. Na nossa mente, às vezes, ela vai envelhecendo, ela vai se cansando. E tem momentos que a gente acha que não presta mais para nada, né? Não estou prestando mais para nada. E isso vai incutindo-se na nossa mente. Para que eu sirvo? Hoje não estou servindo mais para nada. Mas pode ter certeza que Deus tem uma ocupação para você, vaso. Deus tem ocupação para você, vaso.
Não deixe ninguém jogar lixo na tua cabeça, dentro de você. Tem pessoas que querem fazer isso, jogar lixo em nós. Mas Deus quer fazer de você um vaso novo. E ele diz aqui também, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Deus faz de nós o que Ele quiser. Deus faz de você o que você quiser. Mas como nós louvamos aqui que nós precisamos se render ao Senhor. Nós precisamos nos rendermos a Deus. Nós não podemos caminhar com as nossas pernas, com os nossos pensamentos. Eu não preciso de Deus. Na verdade é o contrário. Deus é que não precisa de nós. É nós que precisamos de Deus. Então nós precisamos às vezes, meus irmãos, chegar ao Senhor e falar: Senhor, eu quero me render a Ti. Mas às vezes o nosso ego não deixa, né? Não deixa a gente se render a Deus. O render, o que era se render? Se render a Deus é como você vê, tem pessoas que relutam contra a justiça. O policial, ele aborda a pessoa, ele, não me entrega, até que ele é forçado a se render. Ele se rende à justiça. E muitas vezes nós somos forçados também a se render ao Senhor, porque as necessidades, as dificuldades, as lutas faz com que nós chegamos ao Senhor: Senhor, eu não aguento mais, eu não posso mais. Mas nós não precisamos chegar a esse ponto. Nós podemos antecipar isso. Eu falei da bitoneira virando barro, rodando barro. Às vezes Deus faz disso de nós. A bitoneira, dentro dela tem uns ferros assim para ele cortar o barro. Então às vezes ela vira e vai cortando o barro, e uma hora o barro está para baixo, outra hora o barro está para cima. E às vezes Deus faz isso com a gente também. Nós ficamos batendo cabeça, vai para cima, vem para baixo. Até que nós chegamos no ponto de Deus fazer de nós um vaso novo. Até que nós se rendemos ao Senhor, e o Senhor faz de nós vasos úteis. Amém? Mas nós precisamos se render ao Senhor. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos e vamos precisar do Senhor. Nós somos necessitados hoje de Deus, mesmo que muitas pessoas não sabem disso. Mas nós vamos precisar mais ainda lá na frente. E de acordo com o tempo vai passando, isso vai ficando cada vez mais claro para nós, que nós vamos precisar de Deus. As coisas estão acontecendo do nosso lado, e você vai perceber: não, isso só vai acontecer com aquele, só vai acontecer com aquele, com esse, e a gente acha que a gente nunca vai acontecer conosco. Mas às vezes nós deparamos com situações que Deus permite que aconteça, para que nós possamos nos render ao Senhor. Amém? Também continuando aqui, diz assim: então veio a mim a palavra do Senhor, veio a Jeremias, né? A palavra do Senhor dizendo: não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então o Senhor está dizendo para nós nessa noite, que assim como o barro na mão do oleiro, assim somos nós nas mãos dele. Assim é você nas mãos do Senhor. Não adianta correr, não adianta fugir do Senhor. Um dia, a palavra diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará ao Senhor que Ele é Senhor. Então não adianta. Melhor nós pararmos e falar: Senhor, eu me rendo a Ti. Faça de mim o que Tu queres. Aonde eu posso Te servir? O que eu posso fazer para o Senhor? Aonde eu posso atuar? Onde eu posso contribuir para com Tua obra? E viver uma vida com Deus.
Eu sei que mesmo vivendo uma vida com Deus aqui na terra, nós passamos por lutas e dificuldades. Há muitas pessoas que se converteu a Cristo e achou que a partir dali a sua vida, ele não ia ter mais dificuldade, não ia passar mais por lutas, não ia passar mais dificuldade financeira, não ia passar mais por dificuldades no seu casamento, no seu trabalho. E isso acontece. E quando acontece isso, a pessoa já culpa Deus, já fala: Jesus, mas eu me entreguei para ti, eu me rendi a ti, como que isso acontece comigo? Mas essas lutas, nós vamos lutar com elas, nós vamos conviver com elas, mas o Senhor jamais tem que ficar fora. Jamais nós vamos abandonar o Senhor por essas lutas. É através das lutas que nós vamos nos depararmos e ver a vitória. Você já viu alguma vitória sem luta? Não existe uma vitória sem luta. Então nós somos vitoriosos até aqui, porque nós conseguimos vencer as dificuldades. E quando você se entrega a sua vida ao Senhor Jesus, e é aí que as lutas vêm. É aí que as dificuldades vêm, mas daí você me pergunta: mas então eu não vou me render ao Senhor. Se eu vou me render a Deus e as dificuldades vão vir, vem. Sabe por quê? Porque o nosso inimigo, o inimigo das nossas vidas, que é o diabo, é Satanás, ele vai proporcionar para você, vai falar para você que você fez um péssimo negócio em se entregar a Deus. Ele vai tentar te falar todos os dias que você fez um negócio horrível, porque você se entregou ao Senhor achando que ia ser mil maravilhas e agora está aparecendo lutas, agora está faltando dinheiro, está faltando trabalho. Mas tem muitas coisas que eu e você podemos fazer antes que Deus entre na história. O que você pode fazer, Deus não faz. Deus só vai fazer para você aquilo que vai chegando no impossível. Aquilo que você vai falando: não, agora não vai dar, agora é impossível. Aí que Deus entra com ação. A gente tem aqui um exemplo, eu posso falar porque é da minha família. A diaconisa Thaís. Ela já deu testemunho aqui, mas se ela quiser, quer dar um testemunho rapidinho aqui? Pode ser? Posso falar? A diaconisa Thaís é minha nora. E ela vinha já há 7 anos, né? Aí lutando, tentando ter um bebê, um filho, engravidar. E até então estava difícil. Ela poderia falar melhor, mas eu vou resumir aqui. Estava muito difícil e quase que impossível para nós, aos nossos olhos. Estava quase que impossível. Mas Deus provou que Ele é o Deus do impossível. E ela está grávida. Amém? Glória a Deus, né? E eu vou ser avô. E a minha vovozinha está lá, no cantinho lá. Então, meus irmãos, esse é o Deus que nós confiamos. É o Deus que nós nos rendemos. E ao meio, nessas vitórias, também houve várias contradições, para nós era derrota. Mas, no final, a vitória virá. Amém? Então, continue firme na presença do Senhor. Porque você é um vaso que Deus quer usar você. Às vezes você tem um dom tão especial. Você é tão especial para Deus que Deus quer te usar. Mas às vezes você está se achando já um vaso inútil. Mas aqui a palavra diz que desse vaso Deus pode moldar ele e fazer um vaso novo, um vaso diferente. Como ele falou aqui a Jeremias. Ele levou Jeremias para ver esse exemplo tão simples do oleiro. Colocou esse exemplo simples para que falar: olha o que eu posso fazer. Olha o que eu posso fazer com o povo de Israel. Então, o profeta Jeremias, ele não foi um profeta de grande sucesso. Aos olhos humanos, o povo não se agradava muito do profeta Jeremias. Mas o mais importante na vida de Jeremias, que ele não agradava as pessoas, mas ele agradava a Deus. Deus se alegrava muito com o profeta. Então é isso que é importante. Às vezes as pessoas que estão do seu lado, que estão caminhando com você, não se alegram
porque você mudou de vida, porque você aceitou Jesus, que está vivendo uma vida para Deus, uma vida com Cristo. Mas as pessoas você não tem que provar para as pessoas, você tem que provar para Deus. Você tem que mostrar para Deus a sua conversão a Ele. Não é para as pessoas. Jeremias, as pessoas não se alegravam muito com Jeremias. Não gostavam muito dele. Não teve muito sucesso. Como hoje, as pessoas querem ter sucesso. Quer aparecer, quer ser grande. Mas às vezes diante de Deus ele é pequeno. Ele não tem nada para oferecer a Deus. É o contrário de Jeremias. Ele não precisou provar nada para as pessoas. Ele fazia aquilo que Deus queria que ele fizesse. Mas não agradava as pessoas, mas ele agradou a Deus. E isso é que nós temos que fazer. Você tem que agradar a Deus. Você tem que ser fiel a Deus. Sincero com Deus. E Deus vai prover na sua vida. Vai fazer de você um vaso excelente de utilidade. Amém? Glória a Deus.